This meeting is being recorded. Ok. Vamos lá, Dilson. Bom, isso é o seguinte. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco dessa parte da matemática financeira, tá? Calculando a questão dos percentuais. Os conceitos básicos da matemática financeira, eu acho que isso é bacana a gente entender, mas aí vocês podem aprofundar mais depois. Eu acho que, assim, eu penso da seguinte forma disso, acho que a gente está fazendo algo, vamos tentar sempre fazer o melhor possível, para quando olhar para as coisas, conseguir enxergar o todo ali, o que está acontecendo. E aí nós vamos falar um pouco sobre a questão dos juros simples, a diferença entre eles ali. Isso é muito bacana entender também, porque lógico que nós vamos querer os juros compostos, você vai entender o porquê, né? Ele já deixa claro isso nos exemplos que eu vou dar aqui. Então, tendo essa visão, a gente consegue, né, entender o porquê do investir. E o quanto antes, né? Não ficar esperando. Se puder fazer agora, faça. É melhor pouco agora, já ir rendendo alguma coisa, do que ficar esperando para depois e não ter nada, né? Então, esse é o ponto que a gente vai estar vendo aí. Tá? Então, os conceitos básicos, né, da questão da porcentagem, né? Ainda mais para quem é de humanas, né, Dilson? Pra quem é de humanas. Não sei como que você era com matemática, era tranquilo? Eu cumpri a função. Assim, sempre passei, acho que fiz de recuperação uma vez só, mas assim, era aluno mediano, sabe? Só que o problema é que depois que saí da escola, larguei matemática e, tipo assim, eu preciso ler, ver de novo as coisas, senão eu não lembro, né? Legal. Não, porque a gente, assim, eu acabei, engraçado, eu fui para matemática, eu tinha problema com língua portuguesa, e depois fui para humanas, mas eu sempre gostei da humanas, na verdade. É que a língua portuguesa, aquele negócio de decorar, me matava, né? E a matemática, como eu compreendia, eu tive facilidade, né? Mas vamos lá, ó. Porcentagem é qualquer fração cujo o denominador seja igual a 100, né? E aí, o que mata a gente nessas questões é falar denominador, numerador, essas coisas aí que acaba dando, né, prejudicando um pouco dos entendimentos, né? Mas, na verdade, não é tão difícil quando a gente consegue associar de outras formas, né? Então, uma fração, né, o que é uma fração? Ela é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais, né? Então, quando você divide algo em partes iguais, e conforme você vai pegando partes daquilo ali, você vai criando frações. Então, fração está ligado a isso. Você pega algo, divide em quantidades iguais, e as partes que vai fazendo, que compõem esse todo, né, que você dividiu pelo número que você dividiu, corresponde a uma fração, tá certo? Então, por exemplo, numerador e denominador. Então, nós temos lá, no caso aí, o A, o numerador, a parte de cima, e a parte de baixo é o denominador. O próprio nome diz, né, Dilson? É denominador, o que dá nome, né? Então, assim, porcentagem é por cento. Isso é muito, né? Se a gente começar a fazer essas testes, porque matemática é isso, na verdade. Depois que você entende, você começa a associar as coisas de forma quase que lúdica, você consegue entender. Então, porcentagem. O que é porcentagem? É algo por cento. É por 100%. Então, fica fácil decorar o que é uma porcentagem. E como a própria descrição diz, é qualquer fração cujo denominador é igual a 100, então nós já começamos a entender que o que dá nome à porcentagem é exatamente o número 100. Fez sentido aí? Uhum. Beleza? Então, isso aí é tranquilo. Então, você tem um numerador e tem um denominador. Nesse caso, é a porcentagem. Tá, mas aí a gente, para entender ainda mais essa questão do denominador, entender que é isso que dá o nome à fração, né? Seja ela percentual ou não. Aqui, ó, no caso, nós temos uma pizza. Geralmente são 8 pedaços, né? Então, quando a gente tem 8 pedaços, você tem lá 8 oitavos. O denominador é que definiu se é porcentagem ou por oitavos, beleza? Só para ficar bem claro que denominador é isso, é o que vai dar nome a isso. Então, no caso aqui, você tendo 8 pedaços sobre 8, você vai ter uma pizza inteira, né? No caso aqui, você tem aí 2 pedaços. Você pode dizer que estão
já foram consumidos 2 pedaços, ou, depende da referência, você vai falar que você tem 6 pedaços ainda sobrando. Então, mas não vai mudar o denominador, continua sendo 8. Então, você pode dizer, olha, foram consumidos 2/8 da pizza, ou você pode dizer, estão sobrando 6/8 da pizza. Isso aqui só para a gente entender um pouco essa questão do que é uma fração, né? E entender e reforçar e firmar, né, na memória o que é um denominador, tá? Então, aí fica mais claro a gente entender o que é uma porcentagem. Como é por cento, é por 100, então a gente está sabendo que algo está sendo dividido em 100 pedaços iguais. Aí a gente vai lutar para chegar ao mais próximo desse 100, para ser igual a 1, que é o caso da pizza, 8/8 aqui. Beleza? Se você divide, dá 1. Se você dividir 2 vai dar 1/4. E se você dividir 6, aí ele vai dar o quê? 3 quartos. 3, não, por 4, por 3, não. Por 2 dá isso, dá 3/4. Tudo bem? Enfim, ficou claro isso aqui, Dilson? Beleza? Então tá. Bom, aí outros conceitos básicos que a gente tem. Vamos manter aquela questão, né, cujo a porcentagem é a fração do denominador. Então nós temos lá, por exemplo, vamos agora usar o que a gente vai mais usar frequentemente. Deixa eu jogar meu cara aqui para baixo, vai ser, não atrapalha muito. Então nós temos lá porcentagem, nós temos A%. Então nós temos a letra A representando qualquer número que possa ser ali, sobre o denominador 100. Então, isso nós vamos ter como representação, que é o que a gente vai encontrar dos nossos títulos, exatamente isso, né? Exatamente isso. Você vai encontrar lá a representação como o símbolo de porcentagem. Isso é a representação, né? Isso é uma forma mais, assim, fácil de nós enxergarmos, e você entende que, na verdade, esse A, com esse símbolo de fração, corresponde a um A dividido por 100, beleza? E fazendo, aqui tem um fator multiplicativo, que é o quê? Exatamente você pegando esse número e dividindo por 100, beleza? Então, a gente usa aquela colinha, né? Por exemplo, a vírgula está aqui, ó, né? Do lado, depois do A. Como é 100, você anda 2 casas, 1, 2, então você tem 0,0A%. Tudo bem? Só que isso aqui é um fator multiplicativo que a gente usa para fazer os cálculos. Bom, em termos de número, como que isso ficaria? Ficaria dessa forma. Se você tem 5/100, ou seja, 5%, né? A representação seria o 5% ali, e o fator multiplicativo ficaria 0,05. Tranquilo aí? Acho que é tranquilo, né? Isso aí é mais para a gente, assim, para a gente entender o que a gente está olhando, porque se a gente não substituir essas coisas na hora que vai fazer algum cálculo, pode achar que o rendimento vai ficar lá em cima, e na verdade não é nada disso, né? Então, 5% corresponde a 0,05. Então, quando a gente fala 6% ao ano, nós estamos falando 0,06% ao ano. Beleza? Bom, agora, como que nós vamos calcular na prática? Nós já falamos um pouco sobre a taxa Selic, se eu não me engano, subiu de novo, foi hoje a reunião do Copom, né? Acho que ela já está em 12%. A Selic subiu de novo. Mas aqui vamos usar esse exemplo do CDI hoje. Vamos supor que ela fosse lá 11,75 o CDI. Tá. Agora, vamos supor que aí tem lá um CDB pagando, nós já vimos tudo isso lá, né? Pagando 95% do CDI ao ano, tá? Então, a gente, como que faz esse cálculo? A gente faz dessa forma, né? Você vai pegar lá os 95%, 95 sobre 100, vezes o valor da taxa da Selic. Na verdade, isso aqui é chamada regra de 3 também, né, Dilson? Você manja de regra de 3, tranquilo, né? A regra de 3 você tem tanto para tanto, e aí você acha lá. Mas aqui, de forma mais rápida e objetiva, nós teríamos isso, que corresponderia a 0,95 vezes 11,75. Então, esse CDB pagaria para nós, na verdade, 11,16% do CDI. Tudo bem?
Um outro exemplo seria o CDB pagando 100% do CDI. Aqui, na verdade, eu trouxe esse exemplo até para comprovar matematicamente isso, né? Que a gente teria o que lá? 100%, 100 sobre 100%, então isso corresponderia a 1. Se você multiplicando 1 por 11,75, você vai ter os próprios 11,75. Então, matematicamente, fica provado aqui que o cálculo matemático aí está funcionando direitinho, beleza? E aí eu fiz também um outro exemplo aqui, de nós com o CDB pagando 105% do CDI. Então, a gente vai fazer o cálculo, quanto que esse realmente paga do CDI? Quanto está o CDI? Foi lá, buscou, daria esse resultado aí de 12,33% do CDI. Beleza até aí, Dilson? Acho que foi tranquilo, né? Tranquilo. Então, esse é um cálculo básico, Adilson, que a gente tem que fazer, mas aqui a gente está com um cálculo, nós vamos falar no próximo momento, né, na próxima aula, que seria sobre os cálculos sobre... aqui é o bruto, tá bom? Esse aqui é o valor bruto. Aqui não tem nenhum tipo de desconto. Se a gente for contar, teria que ter descontos de algum tipo de taxa da corretora, geralmente elas são zeradas. O máximo que vai entrar vai ser o da B3 e o imposto de renda, no caso desses produtos que têm o IR, né? Como nós vimos lá, por exemplo, a LCI e a LCA são isentos de imposto de renda, tudo bem? E aí nós vamos tratar disso depois, porque aí a gente vai ter que trabalhar essas questões para fazer a comparação, e a ideia é que a gente termine o treinamento, você já tendo algumas ideias aí de praticamente falar assim, puxa, o meu projeto para um ano, isso aqui vale mais a pena e tal. Acho que a ideia é a gente conseguir chegar nessa condição aí. Tá? Bom, agora nós vamos entrar um pouco nesse conceito mais da matemática financeira, né? Porque agora nós entendemos, já aprendemos a descobrir qual é o valor, mesmo que seja o bruto lá do rendimento do nosso produto, do ativo que nós escolhemos. Mas e aí? Como que ele é calculado isso matematicamente falando? Então, assim, primeiro, na matemática financeira, a gente tem que ter alguns conceitos. Primeiro, o que é capital? Né? É exatamente o dinheiro que você tem no momento. É o dinheiro inicial, é o dinheiro que você coloca nesse primeiro momento. Então, esse é o valor presente, né? Ele pode ser de investimento, dívida ou empréstimo, mas é um valor que você começou com ele ali. Então, ele é o valor do capital, tá? Os juros, ele representa os valores obtidos pela remuneração do capital. Os juros representam, por exemplo, o custo do dinheiro tomado emprestado. Então, você emprestou o dinheiro ou tomou emprestado o dinheiro, os juros vai corresponder a uma taxa que vai ser cobrada, né? A gente vai falar mais para frente, daqui a pouco entra a questão da taxa, mas os juros, na verdade, o valor obtido em cima do capital que você emprestou. Fez sentido aí? Por exemplo, você fez, ó, eu te emprestei 1.000 e você recebeu 1.100. Então, os juros esse R$ 100, beleza? Isso é os juros, tá bom? É o valor obtido pela remuneração desse capital. Você teve uma remuneração de R$ 100 em cima desse dinheiro. E ele também pode ser obtido, né? Você pode ser obtido no retorno de uma aplicação ou pela diferença do valor à vista e o valor a prazo da transação comercial. O que isso quer dizer? Você tem por exemplo, eu te empresto R$ 1.000, né? Ou eu vou te vender algo, por exemplo, que custa R$ 1.000. Se você pagar agora, vai ser R$ 1.000, mas se você for pagar ele daqui a 3 meses, eu vou falar, não, aí custa 1.500. Então, essa diferença também é juros, beleza? Por exemplo, você fala, poxa, Walter, mas daqui a 3 meses eu vou ter que pagar 500? Sim, esse é o valor do meu dinheiro lá daqui a 3 meses. Essa diferença também é juros, tudo bem? Fez sentido para você o que é juros disso? Porque, assim, os juros não é a mesma coisa que taxa, que é o que a gente vai ver agora. Ó. Não, é um montante, desculpa.
Deixa eu ver se a taxa entra aqui. A taxa entra no final aqui, mas vamos lá. A taxa é diferente. Vamos falar do montante e a gente volta para pegar essa diferença aqui. Ó. O montante corresponde ao valor futuro. Né? É o seu capital mais os juros acrescidos. Tudo bem? Então, por exemplo, eu te emprestei 1.000, você vai me pagar 1.500. O montante é o 1.000 mais os 500. Esse é o meu montante. Tanto que está ali embaixo, né? Ó, montante é igual ao capital mais os juros. Tranquilo? Então, vamos falar da taxa. A taxa, aqui que entra a diferença. Veja bem, a taxa é o percentual do custo ou a remuneração pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está sempre associada a um certo prazo, pode ser, por exemplo, um dia, mês ou ano. Mas a taxa, ela está sempre ligada a uma porcentagem, tá, Dilson? Por isso que a gente viu sobre porcentagem, por isso que a gente entendeu o que é uma porcentagem, para a gente entender o que é a taxa. Então, a taxa, quando você pega lá, por exemplo, R$ 1.000 e eu te devolvo 1.100, você teve quantos por cento de retorno? 10%, tá certo? Então, a taxa que foi cobrada sobre esses R$ 1.000 que foram emprestados foi de 10%. Beleza? Então, quando você tem um valor, você tem um capital e você tem um valor que ele foi acrescido, que foi, foi dado como um custo para ele, ou de remuneração, ou, né, ou de cobrança, enfim. Essa diferença entre um e outro é o que vai... você soma, você vai ter um montante, mas você pode calcular aí a porcentagem que corresponde a esses juros. Beleza? Fez sentido? Eu não consegui me expressar? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos falar lá. Juros, né? O cálculo dos juros pode ser simples ou composto, tá certo? No regime de capitalização simples, a correção é feita sempre sobre o valor inicial do capital. Por exemplo, né? Vou voltar aqui. O que significa sobre o capital? Por exemplo, você me emprestou 1.000, mas a juros simples, não a juro composto, a juros simples. Você me emprestou por 3 meses a uma taxa de juro de 10%. Então, no primeiro mês vai ser sobre os 1.000, no segundo mês também sobre os 1.000 e no terceiro mês também sobre os 1.000, tá bom? Então, é sempre 10% sobre o valor capital inicial, tá bom? Nunca vai ser sobre juros, que é o caso dos juros compostos, tá bom? Então, no caso de juros compostos, a taxa de juros é aplicada sempre sobre o montante do período, né? Do período anterior. Note que nesse último é muito utilizado nas transações financeiras, ou seja, você tem lá R$ 1.000, 10% vai dar 1.100, no próximo mês vai ser sobre esse 1.100, beleza? E no próximo vai ser sobre... Então, sempre vai somando para você fazer o cálculo. Agora, como que isso é na questão dessa fórmula aí, né? Ó, os juros simples são calculados levando em consideração um determinado período. Então, sempre tem um período. Você pode ser um mês, pode ser dia, né? Na verdade, o que vai definir como que esses juros vai ser aplicado, se vai ser no dia, no mês, no ano, é o acordo que você vai estabelecer lá, tá? É lógico, dentro de uma realidade, ou dependendo da situação, de forma abusiva, né? E de repente o cara fala, tá bom, você vai ter que me pagar aqueles negócios de escravidão, né? O cara tem que pagar lá a vendia com juros por dia de 50%. Então, tudo isso depende, né? Por que eu estou falando essa questão de definir se vai ser dia, mês, ano? Porque os cálculos, tanto da taxa quanto do número aqui, do N, ele tem que ser definido. Então, assim, ó, juros é igual o C, que é o capital, que é o seu dinheiro inicial, tá? O dinheiro aplicado. O I é a taxa de juros.
E o N é o período, o tempo que isso vai corresponder. Então, assim, ó, se a taxa de juros, eu estou falando que é uma taxa de juros ao ano, então o período tem que ser ao ano. Tudo bem? Se eu estou falando que a taxa de juros é ao mês, então o período tem que ser em meses. Beleza? Se não tiver, você vai ter que mudar para poder, né, os dois estar na mesma base de referência aí do período, tá? Então, aqui, ó, aqui... Só que assim, aqui é a fórmula dos juros simples, beleza? Mas assim, você concorda comigo que você tem os juros, nós descobrimos qual é os juros, e queremos saber o valor final. Eu tenho um dinheiro que eu emprestei, ele vai ter um juro, e eu quero calcular isso, quanto que eu vou ganhar no final. Então, isso é chamado de montante. Lembra do montante que nós falamos lá atrás? É sempre o quê? O montante é o seu capital mais os juros. Beleza? Tá caminhando bem aí, Adilson? Porque eu sei que é um pouquinho chato essas coisinhas, cara. Tá bom, não, por enquanto tá. Não, Vamos ver mais beleza. para frente, na hora que for aplicar isso. Não, então tá. Eu até deixei colorido aqui por isso. Então, assim, ó. Então, se a gente tem, matematicamente falando, aqui já entra matemática mesmo, tá, Adilson? Mas vamos fazer bem devagar aqui, ó. Se eu sei que o montante, que significa o meu capital, que eu emprestei, mais os juros, né? E eu aprendi aqui em cima, ó. Dá para ver meu mouse aí, né? Dá. Dá. Então, eu aprendi que aqui juros é igual a C vezes o tempo, né? Que aqui, ó, que é a minha taxa, É capital né? Vezes o período. Tudo bem? Então, na matemática, a gente substitui. Eu deixei aqui o C de rosa para dizer que é meu capital e substituí o J aqui, ó, C e N. Eu pus até entre parênteses aqui, ó, né, para depois a gente fazer. Aqui já entra uma outra coisa da matemática, que é quando a gente coloca em evidência aquilo que é comum dos dois lados, tá bom? Por exemplo, ó, nós temos esse C desse lado e ó, nós temos um componente desse lado que é o capital. É uma coisa. Está somando com outro componente que é esse J aqui, que eu substituí aqui. Tudo bem? Ok. Os dois são coisas diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, que é a letra C, não é? Sim. Na matemática, o que a gente faz? Na matemática, quando a gente tem que calcular isso aí, o que a gente faz? A gente põe em evidência aquilo que é comum nos termos. Né? Tem dois termos aqui, nós temos o C e o J. No termo C e o J, o que é comum entre eles? O C. Então, eu coloco o C em evidência e multiplico esse C pelos itens aqui. E como que a gente faz isso, na verdade, Adilson? Quando a gente coloca o vezes aqui, quando a gente acrescenta o vezes, eu estou, na verdade, dividindo isso aqui, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. E, ó, você percebeu que eu coloquei entre parênteses exatamente isso aqui, ó? É a mesma coisa, eu só coloquei entre parênteses para ficar mais evidente, ó. Então, se eu dividir esse C por esse C aqui, ó, ele vai dar 1. C dividido por C, 1, dá 1, beleza? A mesma coisa aqui. Se eu dividir esse outro C por C, ele está aqui, ó, mais C, dá 1. Só que quando a gente é 1, a gente não representa isso na multiplicação. Por isso que na fórmula você vai ver o montante do juro simples é o seu capital 1 mais a taxa vezes o tempo. Beleza? Quando não tem nenhum número na frente assim da letra, subentende-se que é né? Isso, beleza, tá bom? Eu estou trazendo só para a gente entender, para você enxergar de onde chegou essa fórmula, tá bom? Onde que chegou essa fórmula? E pode parecer bobeira disso isso aqui, mas não é, porque aí você vai entender os juros compostos, como que ele funciona, tudo bem? Então vamos lá. Juros compostos. Calma aí, Altair. Aquela fórmula ali é do juro simples ainda, né? Aqui é o juro simples, tudo bem? Tá. Tá bom?
Ô, só um minutinho assim, antes de você Vamos lá. começar aí, Altair, para não te Uhum. interromper, que deu um BOzinho aqui. Você pode esperar só um minutinho? Tá bom, vai lá, vai lá. Eu já vou no banheiro também. Tá? This meeting is being recorded. Bom, então isso aqui, Dilson, é a parte do juro simples, beleza? Então, os juros compostos, né, é chamado de capitalização acumulada, porque ao final de cada período o juro vai incidir sempre sobre o capital inicial são incorporados. Então, assim, é sempre sobre o que ele rendeu no mês passado, ele vai cair sobre ele mesmo. E ainda teria um caso aí, se você fizer aporte, se você fizesse aporte, significaria que você teria que somar ainda o valor do aporte, tá bom? Mas vamos lá. E para calcular o montante do capital de uma capitalização de juro composto, usamos essa seguinte fórmula aí. Se você olhar, é praticamente a mesma que estava lá, tá bom? Então, nós temos aí o montante, temos o capital aplicado, que é o C, a taxa de juros e o número de período correspondentes, tá bom? Não sei se você percebeu, Dilson, ela é muito similar a outra fórmula, né? Vamos voltar aqui para você dar uma olhada, não sei se vai dar para você ver, ó. É muito similar a outra fórmula aqui, né? Ó. C, o que muda é que esse N vem aqui para cima. Tudo bem? Porque ele está sempre multiplicando o mês sobre o mês. Aqui, na verdade, matematicamente, o que está acontecendo aqui, isso é aquela potência. Lembra que você tinha assim, potência de mesma base? Se você tem lá... porque aqui corresponde ao primeiro mês, aí se você colocasse um segundo mês, você ia multiplicar esse mês por esse outro mês, entendeu?
Então, esse N corresponde, por exemplo, você fala 3 elevado ao quadrado. Então, você sabe que é 3 vezes 3. Tudo bem? Se você fosse vezes ao cubo, seria 3 vezes 3 vezes 3. É a mesma coisa aqui, tá? É sempre o cálculo do mês multiplicado, somando ao montante, por isso que é esse N, tá? Então, o montante aplicado, juros, período correspondente aos juros. Agora, vamos fazer aqui matematicamente, para a gente entender. Suponhamos que a gente tem um capital de R$100 a uma taxa, né, de juros, uma taxa de juros, aqui nós já estamos falando de taxa de 10%, em 3 meses, sempre atentar para a unidade, como eu já falei. Então, a gente vai ter o seguinte cálculo. No juros simples, a gente vai ter aquela fórmula que nós chegamos lá, que o montante é o capital vezes isso aí. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Montando na fórmula, nós teríamos isso aí, ó. O montante é igual ao 100, que é o valor do capital que você colocou, vezes o 1 mais 10 sobre 100. Lembra que a gente falou lá do porcentagem, do fator multiplicativo? É isso aqui, vezes 3. Mesma coisa aqui, eu já fiz o exemplo dele, 100 vezes 1 mais 0,1 vezes 3. O total, né, vai ser 100 vezes isso aqui, que vai dar 130. Beleza? Então, no juros simples, o que você vai ter depois de 3 meses são R$130 se você emprestar um dinheiro no juros simples. Como que isso vai ser nos juros compostos? A fórmula ela muda, né? Ela vai ser dessa forma aqui. Então, você tem a mesma coisa, o 100, só que aqui você vai, né, multiplicar 1 mais, só que elevado à terceira aqui. Matematicamente, aqui desmembrando tudo, vai ficar 1 mais 0,1 elevado ao cubo, que corresponde a 100 vezes 1,1 elevado ao cubo, multiplicando tudo isso aqui, né, vai dar 1,33, e o total, nos 3 meses, vai dar 133,10 centavos. Percebeu que pode parecer pouco, né? Só R$3,10, mas já é uma diferença, né, Dilson? São o mesmo período. É o mesmo período. Lembrando, se fosse, eu fiz exemplo de 100, se fosse 1.000, isso corresponderia, né, a 30 e assim vai indo. Beleza? Sempre está baseado ao... Agora, vamos ver isso funcionando assim, passo a passo mesmo? Agora, vamos supor aqui, para a gente enxergar isso acontecer, né? No juros simples, ó. Você tem o capital, você tem 10%, né, que você cobrou de juros simples, ele vai incidir sobre o capital. Então, você vai ter, no mês 1, 110. Mesma coisa, no mês 2, você vai ter 10%, mas é sempre sobre o capital. É isso que está acontecendo lá naquela forma. Você tem mais 110. E aí, o terceiro mês, você também vai ter o mesmo valor, mas é sempre sobre o capital. Então, você tem um total aí de 130. Né? Então, como que ficaria isso nos juros compostos? Você tem o capital inicial, aplicou 100. 10%, ele vai ser sobre o 100. O que você tem? 110. No próximo mês também são 10%, só que aí já não são mais sobre o inicial, vai ser sobre o 110, que vai dar 121. E aí você vai ter o próximo mês, que vai ser sobre o 121, que vai dar o 133, e você tem o total montante 133,10 centavos. Beleza? Tá, o quarto mês seria 10% em cima dos 133,10. Isso. Percebe como que o juro... Isso aqui, eu quis trazer isso para a gente entender a importância dos juros compostos. Né? E você vai começar disso. Depois que você começar a mexer, você vai começar a mexer na fórmula, você vai querer entender, porque assim, você começa a ficar, quero entender mais isso aqui, né? No começo parece um pouquinho chato, mas depois que você começa a entender como a coisa funciona, você começa a fazer vários cálculos, você começa, né, imaginar o montante que você pode ter, e é lógico que você vai querer o quê? Juros compostos, né? Beleza? Bom, disso, na verdade, assim, ó... O que manda é o volume, né? Quanto mais volume investido, esse dinheiro multiplica demais. Entendeu? É por isso, você lembra que você falou para mim? Por isso que, assim, eu quero tentar levar esse curso, chegar nos clientes, dentro de uma realidade, né? Dentro de, assim, levar para gente,
Investimento é bom? É, tá aqui, ó, tá provado que os juros compostos é bom. Mas ele vai ser melhor ainda se você tiver dinheiro sendo aplicado. Porque assim, ó, o que acontece aqui, Edilson? Se nós fôssemos, deixa eu voltar aqui na apresentação anterior, dos juros compostos, da fórmula. Essa aqui de baixo, ó, tá certo? Se você tivesse aplicação, na verdade, ia ser o capital mais o valor que você... Por exemplo, se você aplicou 1.000 e fosse aplicar 100 todo mês, então sempre todo mês ia ter o montante que foi feito mais o 100, e aí ele ia multiplicar isso de novo. E aí sempre, entendeu? Você sempre ia ter que colocar um mais aqui. Entendeu? Porque aqui eu estou falando só da fórmula do juro composto simples, né? Assim, composto simples no sentido que você não está fazendo aporte. Se você for pôr aporte, aí você tem que somar o valor do aporte também. Então, aqui, ó, nesse caso, ó. Onde que soma nessa fórmula aí? Então, aí você vai fazer o seguinte, você vai ter que, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Eu não quis trazer a fórmula para não ficar mais complicado, mas enfim, talvez mais aqui, ó. O que acontece? Vamos supor, você pôs 100 capital inicial, ele vai incidir sobre o 100. No próximo mês, vamos supor, deu 110, depois mais 100. Então, ele vai incidir no próximo mês sobre o 110 mais o 100. Então, ele vai incidir sobre os 210. Percebeu? Não, tranquilo, aí entendi. Tá? E aí, é isso que a pessoa tem que entender, que é, por exemplo, só aplicando e deixando sem aportar nada, você já vai ter os juros sobre os juros. Mas se você aportar ainda, ele vai ter o juros sobre o juro mais o dinheiro que você aportou consequentemente, ele vai mudar. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma tabelinha que eu fiz. Não, eu acho que eu entendi, Altair, porque, Ah, por exemplo, você voltando aí nesses 100 primeiros do juros compostos, ah. aí se tem 10%, aí é 110. Aí, por exemplo, se nesse meio campo aí eu coloco mais 100, aí eu faço em cima de 210 depois. Isso. Porque assim, ele vai sempre somar o valor mais o que já tem e vai aplicar o juro sobre ele, né? Eu vou sair aqui, deixa eu abrir uma planilha aqui para a gente... simulação de simulação... Caramba, tudo. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Então, deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Bom, deixa eu aumentar mais. Dá para ver aí? Ficou visível aí, Edson? Planilha? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz um aporte inicial, né, nesse exemplo aqui, de 5.000, né? E eu defini que a taxa de juros vai ser de 3%, tá? Então, sempre aqui, ó, o aporte inicial 5.000, então aqui ele vai calcular os juros compostos, tá vendo? Se você perceber aqui, ó, deixa eu dar 2 cliques aqui, ó. A fórmula é exatamente aquela fórmula de juros compostos, ó. O montante vai ser igual a 1 mais a porcentagem aqui, o valor, vezes o... Número de meses. Ai, caramba, cadê aqui o C7? Vezes o aporte mensal. Ele calculou aqui. Não, aqui no caso aqui é só sobre a porcentagem mesmo. Então, ele não tem aporte, tá? Ele vai ser só vezes o valor normal, beleza? Eu não sei se dá para você perceber aí. Então, ficou como ficou. Aqui, ó, eu já pedi para ele tem que somar, né? Então, aqui, ó, ele vai...
Cadê? É isso mesmo. Aqui não tem aporte, então ele vai ser sempre sobre o valor anterior. Beleza? É mais ou menos o juro simples aqui. Então, o que acontece? Ó, eu tenho 5.000, nessa taxa de 3%, ele me deu 5.150. Aí, no mês seguinte, ele vai incidir sobre esses 5.000. 3% disso aí vai dar, somando, né, ele vai dar isso aí, 5.300 e pouco. Tá bom? Então, esse é um aporte, esse aqui é um valor sem aporte mensal e só sobre, vai ser sempre sobre o valor anterior. Porque como você não tem valor de aporte, você não tem um aporte sendo colocado, ele vai ser sempre o valor que ele dá no mês anterior. Tudo bem? Por isso que está dessa forma. Agora, no caso de você fazer aqui, por exemplo, 5.000, os mesmos 3%, só que com R$ 300 de aporte mensais. Tá dando para enxergar aí ou não? Vou dar mais um aqui. Sim. Beleza? Ó, saldo. Então, aqui que nós temos aqui, ó, o aporte inicial, né? O aporte final que ele rendeu. Aqui eu pus o rendimento para a gente saber o quanto que ele deu de diferença aqui, ó. Deu 150 do aporte inicial aqui. Só que aqui ele já está colocando o quê? Ele já colocou. Eu fiz a seguinte soma aqui. Eu somei esse cara aqui, né? Eu somei o valor desse cara aqui, mais os R$ 300 aqui. A fórmula está dizendo isso aqui para mim, ó. Beleza? A fórmula está dizendo. Então, o que acontece? Os juros vai correr. Olha para quanto já foi aqui. Se você vai percebendo aqui, ó, isso aqui é rendimento, isso é o que você ganhou. Tudo bem? É lógico que eu estou exagerando aqui, estou pondo 3%, tá? Mas, enfim. Ó, no segundo mês, você está aportando R$ 300 todo mês, ele te deu 163, ali ele já tinha dado a metade. No terceiro mês, 177, no quarto mês, 191. Aqui em novembro, ó, seria no 11º mês, ele já começou a dar o valor, os juros compostos já começou a te dar o mesmo valor que você já está pondo de aporte. Fez sentido aí para você? Fez sentido. Né? E conforme vai passando, ó, chega uma hora que o seu aporte, né? O seu aporte de 300, mesmo R$ 300, eu pus aqui 24 meses, ó, ele está dando já o dobro do valor. Tudo bem? É por isso que quando você financia uma casa, você pagaria 3 casas por dinheiro, porque são juros compostos? Isso. É juros compostos, né? Você vai... Por isso que você vê lá naqueles negócios de amortização, você vê que tem lá, né? Porque você tem duas tabelas, né? Você tem uma tabela que ela é regressiva, outra é progressiva, que é exatamente isso, né? Ela vai... aí que o pessoal fala, olha, de repente, se você fala assim, poxa, eu alugo um imóvel, de repente, num valor que está dentro do meu patamar, e eu pego esse dinheiro que, de repente, eu fosse pagar e consigo fazer uma aplicação bacana, fazer um bom investimento, você consegue, de repente, comprar o seu imóvel depois à vista, né? E, de repente, até mais barato, porque, de repente, você tendo dinheiro, você consegue ainda negociar valor, né? Enfim. Mas é tudo questão de projeto, né, Edilson? É questão de projeto, né? Só tem que ver, mas... se você não tem a grana ali e a necessidade é iminente, aí você financia. Porque, na verdade, assim, tudo depende, né, Edilson? Assim, porque, assim, tudo depende de como que você está na sua vida, o que a pessoa é momento e o que a pessoa entende que é importante para ela, né? Se ela fala assim, não, eu quero ter minha casa e acabou, não tem jeito, ela vai ter e vai pagar e assume, tudo bem, né? Porque a gente tem que entender que a casa não é só a prestação, né? A casa é o IPTU, é a manutenção, né? Enfim, e o problema do financiamento é que enquanto você não pagar, não é seu, né? E você não tem a certeza, assim, qual a certeza que você tem que você vai estar com condições de pagar ele até o final, né? Então, pode acontecer. Não sei qual é a porcentagem hoje de pessoas que perdem o imóvel, né? Mas se a pessoa não for uma pessoa que, de repente, passa por uma situação dessa, não consiga dar uma guinada ou correr atrás para não deixar de pagar o imóvel, né? Se a pessoa não tiver muito custos, né? Ela acaba não...
Foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Estourou a bolha imobiliária, né? Tipo, ninguém conseguia pagar mais, os bancos não tinham dinheiro para receber, porque ninguém estava pagando, os bancos quebraram. Mas acho que ficou claro aqui, né, Dilson? Quando você consegue, ó, aqui é com aporte e aqui é sem aporte. Ó. Por exemplo, em novembro, como que estaria em novembro sem aporte? Ó? Aqui. Novembro sem aporte ainda estaria aqui, ó. Teria um valor ainda só de... Deixa eu até destacar ele aqui também, como eu fiz no outro, porque aí já fica mais fácil. Em novembro Só muda estaria... a aba lá para o com aporte, só para ver aqui a transformação de número. Deu diferença de R$ 4.000. Porque é o dinheiro... Mesmo Porque, assim, é isso que a gente tem que chegar. Por isso que eu falei disso, assim... A pessoa tem que ter que investimento, ele é importante, mas você tem que ter o dinheiro, cara. Não acha só colocar R$ 1.000 lá e acabou, vai... Com o tempo, sim. Ao longo prazo, vai ter um retorno, não tem jeito, né? Mas se você conseguir fazer renda, fazer mais dinheiro para colocar mais, melhor ainda, né? Porque você vai ter os juros, se a taxa prometida é de 10%, por exemplo, se sobre 1.000 é uma coisa, se no mês que vem você colocar mais 1.000, são 2.000. Então, esse 10% vai ser sobre 2.000, não vai ser mais. Então, é essa sacada que as pessoas têm que ter, né? E é óbvio que quanto antes você começar, melhor. Porque com o tempo, né, ó, no final, olha quanto vai dar aqui, ó. É o montante, 21.000. Eu estou falando um aporte de aqui, ó, de 5.000 inicial, mais 300, né? Um pouco tempo. A gente fala, é pouco. Mas você começou com 5.000, quanto que você pôs aqui de aporte? Vai, você Nossa, você é multiplica. louco. Você em 2 anos, 5.000 virou 21.000. Tem os seus aportes aqui também, né? Se você, por exemplo, você aportou, na verdade, 5.000, deixa eu fazer o cálculo aqui, ó. Vai ser Então, você igual, aportou a 300 lá, mas depois aportou mais? é os 5.000, né? Deixa eu pôr aqui, mais, vou abrir o parênteses, esse vezes 24. Deixa eu parênteses aqui. Você aportou, na verdade, 12.200. Olha o mago da matemática em ação. Você é Né? louco, eu não consigo fazer isso aí não, mano. Entendeu? Então, você aportou, sempre vai ter que aportar, não tem jeito, né, cara? Não vem do nada. Mas aí, ó, você tem praticamente Então, mas esses 12.200 está contando já os 5.000 inicial, ou mais são 5 só os inicial, né? aportes? Só? Ó, esse menos esse, então vai ter. Então, você teve um rendimento de R$ 8.000 em 24 meses aqui nesse caso, nesse exemplo. Né? Se você parar a pensar que você está planejando tudo isso, né, Edson? A gente tem que olhar que eu estou me planejando, eu estou vivendo a minha vida, eu estou estou vivendo, estou curtindo, estou jantando, estou passeando com a minha família, estou vivendo o momento, mas também estou colocando dinheiro lá, planejado direitinho, né? Então, esse dinheiro, você não tem falta dele, pelo contrário, né? Então, é isso que as pessoas... Por isso que a organização financeira é fundamental, né? Porque se a pessoa olhar por isso aqui dentro de uma situação de aperto, ela fala, não faz sentido eu ter esse dinheiro, eu estou investindo 12.000 parado, né? Não vai, rendeu pouco para 12.000 que ficou 24 meses, mas isso a gente está falando de 4 meses, a gente está falando nem de 10 anos, de 20 anos, né? Então, imagina isso. Né? Mas assim, você tem que parar para ver que, ó, vamos arredondar esses 8.000 e pouco para 9.000, é quase o valor do dinheiro que você colocou lá. Exato, trabalhou para você, né? Ele trabalhou para você, né? Mesmo que, porque assim, você não perdeu o que você guardou, você não perdeu, os seus 12.000 que você aportou está lá, né? Ele continua lá. Né? O que acontece é que você agora tem mais 8.000 que não era seu. Que se você tivesse deixado em casa ou tivesse gasto, você não ia ter. Né? Então, acho que é isso, Dilson. É essa questão que a gente tem que enxergar. Né? Porque é mais do que uma fórmula lá que de repente a gente fala, puta, que chatice e tal, mas é mais do que isso, né? Deixa eu só ver se eu tenho aqui. Você chegou a ver lá o da reserva de emergência, né? Qual?
do Excel que você passou? Que eu mandei para vocês. Eu Eu mandei vou um ser link. sincero, eu não baixei ainda. Não, tá. Deixa eu interromper. Tem que interromper. Mas para a gente ter uma ideia. Acho que eu salvei o lugar errado. É que eu mudei, acho que as Acabou? pastas. Hã? Acabou a aula de hoje? Acabou. Mas para a gente ter essa ideia, porque senão a gente vai ficando pirado também. A ideia não é que a gente... Só para você dar uma olhada nessa planilha aqui, a gente já encerra já, que depois você pode... É que eu fiz uma... É bem simples aqui, tá, Dilson? Então aqui, ó, vocês conseguem colocar essas partes aqui, você consegue mudar, né? Então você consegue colocar os itens aqui, o que é Prolabore, o que não é. Eu fiz para pessoa física e pessoa jurídica, né? Então você faz assim, ó, pessoa física, como que é aqui, ó? Você não é pessoa física, então você vai colocar aqui os itens que você tem para pagar todo mês, coloca aqui, e ele vai somar o valor total aqui, e aqui você coloca, eu quero uma reserva para 12 meses. Então você coloca aqui, ele vai te calcular o quanto você precisa ter no total para ter 12 meses de reserva de segurança aí, beleza? No caso da pessoa jurídica, a mesma coisa, você só consegue mudar aqui e esses itens aqui. Né? Aqui você não consegue mudar porque eu bloqueei para não prejudicar a fórmula, né? Mas aqui também é interessante, né? Porque você coloca o seu prolabore, os salários dos empregados, então você sabe quanto que sua empresa tem que faturar, né? E quanto que você vai ter que ter aí para garantir pelo menos um ano dela, se não está entrando dinheiro nenhum, eu tenho uma reserva de segurança lá para manter o meu dinheiro, tá? Então, essa planilha está lá naquele link, não sei se você tem ele ainda, porque como é pelo Zap, acho que salva, né? Acho que não perde ele, não. Não perde, só se você tirar lá do link, da onde você deixou, aí perde. Mas, Dilson, é isso aí. Ficou alguma dúvida? Dúvida? Ficou tranquilo? Não, super simples, mano. Eu gostei bastante, cara. Então, assim, quando você vê as fórmulas, sempre assusta, né? Mas a sua explicação tá bem didática. Então, mas porque é a primeira vez e tal, depois acostuma. Mas eu acho que o bacana de você ver aquilo, eu sei que é matemática. E você começa a entender aqui, você fala, caramba, né? E aí depois você traz isso para uma planilha e você fala, caramba, o negócio funciona mesmo. É só para você comprovar. A ideia de você entender a forma, como ela é, porque ela existe, é para você poder comprovar. Não, realmente vale a pena investir, vale a pena eu ter esse planejamento. Beleza, Wilson? Beleza, cara. Então, aí na próxima aula a gente já vai falar do Tesouro Direto mesmo, né? E vamos entrar lá no site, vamos dar uma olhada lá nas simulações e vamos utilizar um pouco daqueles conceitos da tríade e do trilema. Beleza? Então, já vou dar um interromper